Daniel, capítulo 1, versículo 8. Juntos, irmãos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus queridos irmãos, o tema da nossa meditação desta noite é tomando boas decisões. Tomando boas decisões. Eu creio que qualquer um dos crentes, desde o início da sua jornada com o Evangelho, qualquer um dos irmãos, desde o início da sua caminhada com Deus, entende perfeitamente a importância da santificação. Compreende desde os primeiros passos quão importante é ter uma decisão por uma vida de santidade e de pureza diante da presença de Deus. Estas coisas são, de fato, perfeitamente compreensíveis para um crente. Mas fato também é que muitos crentes, e infelizmente até mesmo muitas igrejas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vão esfriando aquilo que a Bíblia chama de seu primeiro amor. E como é que isso se dá de concreto? Como é que isso acontece na vida dos crentes? Quando os crentes e suas igrejas, quando as igrejas e os crentes começam a tratar a santidade como um apêndice da vida cristã. É interessante, mas acontece. É triste, mas acontece. Alguns crentes vão, em alguns momentos da sua vida, sendo tomados por uma percepção, sendo tomados por um sentimento de que estas coisas da vida consagrada são só para os heróis. De que a média é que nós tratemos a santificação como uma coisa distante, para alguns até aleatória. E aí acontece o esfriamento do amor, e aí acontece o esfriamento da vida com Deus. Quando? Quando o crente, quando a igreja trata a santificação como uma questão opcional, e quando eu e você, nós, tratamos a santidade como um apêndice da vida cristã. Irmãos, não deve ser assim. E se há alguma coisa importante que eu e você precisamos decidir acerca de 2021, é como voltar a este relacionamento com Deus, em que a santidade é uma prioridade. Em que a santificação não é uma questão secundária. Veja, quando a Bíblia fala de santidade, ela fala da minha identidade com Deus. Sede santos porque eu sou santo. E Pedro ainda diz: como é santo o vosso Pai Celeste, como é santo aquele que vos chamou, vocês têm que ser santos também. Reverendo Camargo, eu tenho um problema com esse versículo porque eu sou corintiano, mas eu aceito pela fé. Aceito pela fé que nós devemos ser santos. É santista, né? Glória a Deus pela sua vida, irmão. Queridos, vamos prestar atenção numa coisa. Quem nós somos? Nós somos filhos daquele que é santo. Para que fomos chamados, irmãos? Nós somos chamados para ser santos.
Santidade, portanto, não é uma questão que eu opto, esse mês eu quero, amanhã eu não quero, essa fase da minha vida está difícil, desta vez vou deixar isso de lado. Não, santidade é uma questão de identidade. Quem você é? Quem é o seu pai? A sua relação com o pai se define pelas suas opções, pela pureza e pela consagração de vida. Portanto, eu quero repetir com todas as letras: santidade não é um apêndice da vida cristã. Santidade não é uma categoria de fé para os super crentes. Santidade não é uma questão opcional. Santidade é a nossa identidade. Mas mais do que isso, santidade também diz respeito, querido Zeca, querido Elias, a uma questão de eternidade. Eu queria que você parasse e prestasse atenção nisso. Nós vamos morar com aquele que é santo por toda a eternidade. E por uma questão de extremo cuidado, eu e você precisamos olhar para a santidade como algo que define o meu perfil, também como um morador da futura eternidade. Por quê? Hebreus capítulo 12 diz categoricamente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual alguns não verão a Deus. Não é isso? Não é isso? Não, não é isso, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, ao falar de 2021, não há uma questão mais séria que se impõe ao nosso coração, senão essa, a nossa questão de identidade. O Pai é santo e deseja que eu seja santo. A eternidade que me espera será uma atmosfera de completa pureza, de completa santificação, de absoluta santidade. E é lá que o meu coração deseja estar. Mas alguns crentes, infelizmente, se descuidam dessas coisas. E o seu coração se desconecta dessas verdades bíblicas tão essenciais. É por isso que nesta noite eu quero falar acerca dessas questões, das decisões que nós vamos tomar para 2021, tomando por base esse texto e algumas lições que aqui o então jovem profeta Daniel traz para as nossas vidas. E creio que a primeira lição que eu e você precisamos ter no coração, guardar com todo cuidado em nosso pensamento em 2021, é que santidade é sempre uma questão de decisão pessoal. Eu falo e você repete. Pode ser assim? Santidade. Mais forte, mais forte. Santidade é sempre uma questão de resolução pessoal. Irmãos, santidade é sempre uma questão de resolução pessoal. Perceba que o texto nos diz: resolveu Daniel. E por que é tão importante eu e você entendermos logo no primeiro domingo de 2021, logo nas nossas decisões sendo tomadas, logo nos nossos planos sendo tomados, logo nos nossos sonhos sendo acalentados, de que entre eles a santidade deve estar presente como uma questão de resolução pessoal. Há muitas pessoas que transferem a responsabilidade da santidade, que esperam circunstâncias favoráveis para que possa ter uma opção pela santidade. Não é isso que nós aprendemos com o jovem profeta Daniel. Na primeira lição, nós aprendemos que santidade é uma questão de resolução pessoal. E este jovem rapaz, esse garoto servo de Deus, este consagrado filho de Deus, contra todas as circunstâncias desfavoráveis, decidiu pessoalmente, individualmente, particularmente, ter
uma opção de vida de pureza e consagração na presença do Senhor. Existem algumas pessoas que ficam pensando assim: olha, reverendo, quando chegar o avivamento aqui na igreja, eu vou largar algumas tranqueiras que tem na minha vida. Quando a minha esposa for mais consagrada, eu vou ser mais consagrado, e vice-versa. Ô pastor, não dá para ter santidade, não dá para ter consagração com essa coisa aí que Deus me deu, né, pastor? É, irmão. Tem irmã que chama o marido de coisa mandada. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma avaliação de que as coisas devem acontecer fora, nas circunstâncias, no ambiente, para que então possa ter ela, a pessoa, uma decisão pela santificação. Daniel, irmãos queridos, tinha todas as circunstâncias do ambiente desfavoráveis. Lá estava ele no exílio. 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, leva os príncipes, leva os jovens, e lá está Daniel longe do culto. Eu e você temos culto dominical para alimentar a nossa santidade. Daniel estava longe da possibilidade de estar no templo, mas decidiu pela santidade. Lá estava o jovem Daniel, arrancado da vida comunitária de Israel. Agora ele era alguém sem povo, sem culto e dominado por um povo opressor. Irmãos, nada disso impediu o jovem Daniel de fazer uma decisão pessoal. O que eu quero que nós pensemos nesta noite é que é tão necessária, é tão urgente essa decisão pela santidade, que irmão e irmã querida, filho querido, filha querida, por favor, não deixe para depois. Não espere o seu pastor, não espere a sua igreja, não espere a mocidade, não espere melhorar o tempo, não espere melhorar a economia, não espere passar a pandemia. Há uma questão de resolução pessoal, que Deus espera que seus filhos compreendam, que santidade não é algo que eu espere, e muito menos que eu cobre do outro, mas que eu decida ter com toda a esperança e cobrar de mim mesmo: eu quero ter uma vida de santidade. Comecinho do século XIX, há uma desgraça acontecendo na igreja norte-americana. O esfriamento espiritual. O liberalismo teológico, a filosofia humanista começam a tomar conta dos pastores, e os púlpitos passam mais a ser aula de ética, os púlpitos passam mais a ser aula de moral, os púlpitos passam mais a ser aulas, ou a ter aulas de história da religião, do que a pregação poderosa do Evangelho. Ao mesmo tempo, em paralelo, o bondoso Senhor da nossa vida desperta, em algumas cidades do país de Gales, um grande avivamento espiritual. Alguns desses pastores, sabendo da frieza espiritual da igreja norte-americana, saem para pregar o avivamento que o Espírito estava produzindo na igreja do país de Gales.
E quando um desses pregadores itinerantes, avivalistas itinerantes, passa pelo interior da América, há um jovem garoto que está ouvindo esse pregador. E o pregador diz: a América precisa de homens que não temam a nada, somente temam a glória de Deus e temam por sua santidade. E esse garotinho dizia: eu vou ser um desses homens. O pregador continuava dizendo: precisamos ofertar nosso coração em total consagração para que um avivamento aconteça entre os homens e mulheres de Deus na América. Esse garotinho dizia: eu serei esse homem, eu serei. Ele tomou uma decisão pessoal. E o nome desse pregador, o nome desse garoto, que seria um futuro pregador, melhor dizendo, era nada mais, nada menos do que Dwight Pentecoste Moody. Daniel estava exilado, sem culto. Moody estava numa igreja fria, distante de Deus. Os púlpitos davam aula de história da igreja e não do poder do evangelho. E aquele garoto disse: eu serei esse homem, eu serei esse homem. Eu serei esse homem. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmão, é que você tem que dizer isso. Para de olhar para o lado. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o seu casamento. Dobra os seus joelhos em favor do seu casamento. Mas saiba que se nós teremos nossa identidade em Cristo de santidade, se nós teremos uma identidade eterna de pureza, e se nós queremos viver de fato como agrada a Deus, temos que aprender essa lição com Daniel. É uma resolução pessoal. E a minha pergunta para você nesta noite é: você quer? Porque nós, pastores, fazemos essa pergunta para a igreja. Claro que ela tem que ser feita para a igreja. Mas cada um de nós tem que aceitá-la para nós mesmos. E dizer como Daniel: eu resolvi viver em santidade. Eu tenho, por muita alegria, acompanhado esta igreja há pelo menos 3 meses. Como é bom orar por avivamento, irmãos. Eu quero saber o seguinte: ele vai começar na sua vida? Ou está esperando ele acontecer no conselho? Ele vai acontecer no seu casamento? Ele vai acontecer na pureza das relações do seu trabalho? Ele vai acontecer na sua declaração de imposto de renda? Ele vai acontecer na forma como você trata os seus pais? Estas são questões de resolução pessoal. E o que a bondade de Deus nos convida nesta noite é: comece, filho, comece, filha, o seu ano de 2021 fazendo uma decisão pessoal. Eu quero ser este homem. Eu quero ser esta mulher. Mas há uma segunda lição acerca dessas questões da santificação. O jovem Daniel precisava de muita força. Já falamos das circunstâncias desfavoráveis. Já falamos que santificação, em primeiro lugar, é sempre uma questão de resolução pessoal. Mas é importante dizer que santidade, pureza, consagração, santificação de vida não se realiza sem firmeza de propósito. Eu falo e você repete: santificação. Mais forte, irmãos. Santificação é uma questão de firmeza de propósitos. Você tomou muitas decisões, é um hábito cultural, humano, perfeitamente compreensível. Quando vira o ano, você dizer: algumas coisas vão acontecer na minha vida. Estou orando de coração, reverendo Roster, para que em 2021 eu perca pelo menos 1 quilo. Já está bom, né, Elias? Já está bom, né? Vamos devagar, né? Vocês sabem como é difícil perder peso. Me desculpe essa relação. Quem faz regime aqui sabe como é difícil perder peso.
E você não imagina como é difícil perder peso para pastor, irmão. Se você duvida, faz 3 visitas comigo. Os crentes amam ver o pastor gordinho. Para manter o peso tem que ter firmeza. E para manter a santidade? Resolveu Daniel firmemente. Quando você fizer uma opção pela santidade na sua vida, saiba, você será um homem abençoado. Quando você fizer uma opção pela santidade na sua vida, saiba, você será uma mulher abençoada. Mas sem firmeza, esta decisão não se concretizará. Quantas vezes, irmãos, aconteceu comigo? E por ser um crente comum, normal, como qualquer outro, ainda que pastor, quantas vezes aconteceu comigo eu tomar uma decisão e na semana seguinte ela está mais fraca, na semana subsequente mais fraca, na outra mais fraca, e Deus na sua misericórdia ter que relembrar essas coisas e decisões anteriores. Quantas vezes você saiu daqui de domingo após ouvir palavras abençoadas, incentivo, esclarecimento, você disse vai mudar. E não mudou. Desculpe perguntar, irmãos, é só comigo? Eu estou perguntando, é só comigo isso? Irmãos, a graça de Deus há de nos ajudar. Porque quando você fizer a opção pela santidade, o mundo não vai te ajudar. Quando você fizer a opção pela santidade, as circunstâncias não vão te ajudar. Quando você fizer a opção pela consagração, a tua própria carne vai te boicotar. Por isso, a opção pela santidade é sempre uma questão de firmeza. Eu decido, mas eu não posso ter o ânimo dobre, como diz Tiago. Quantas vezes na nossa vida o ânimo dobre aparece? Há uma decisão, há uma emoção, há uma compreensão, mas o nosso ânimo vai se dobrando às velhas coisas com o tempo. Homem de ânimo dobre não alcança nada, é o que diz Tiago. Porque o crente precisa ter firmeza pelas coisas de Deus. Perseverança nas coisas de Deus. Abnegação nas coisas de Deus. E a santidade não acontece sem essas 3 coisas. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Há uma coisa muito triste que acontece. Não deveria, mas acontece. É o crente camaleão. Precisa explicar, não? Precisa explicar o que é um crente camaleão, não? A circunstância está verde, ele é verdinho, né? O ambiente está vermelho, ele é vermelho, né? Está tudo meio rosa, ele fica meio rosa. O crente não pode ser camaleão, irmãos. O crente não pode ser pescoço mole, irmãos. Qualquer vento vira o pescoço dele e leva para qualquer direção. O crente não é um Maria, vai com as outras. O crente é alguém que decidiu em seu coração, com toda firmeza, eu serei um homem que viverei na presença de Deus. Eu serei uma mulher que viverei na presença de Deus. E sem firmeza, toda a força do inferno, todo fogo do inferno, todas as tentações do mundo irão derrubar você. Mas a graça de Deus é tão grande, que Ele persevera em nós, irmãos. Nós é que não perseveramos nas nossas decisões. Você já decidiu por um casamento melhor? Você já decidiu por abandonar palavras frívolas?
Você já decidiu por deixar de ouvir o que não edifica? Você já decidiu ter um relacionamento de maior honra e consagração com seus pais? Se você decidir isto aqui hoje e sair daqui sem firmeza, a semana que vem você já terá esquecido. O que me vem à mente, como melhor ilustração dessa firmeza, são os 3 amigos de Daniel. Você conhece o livro de Daniel tão bem quanto eu. Há um decreto do rei. Vai tocar a banda. E vocês vão dançar conforme a música. Lembra disso? Lembra disso? Lembra da história de Daniel? Nabucodonosor decreta, vão passar as estátuas, vai passar a banda. Quando todos ouvirem a música, todos se ajoelham. 3 jovens disseram: não, nós não dançamos conforme a música, não. Nabucodonosor fica cheio de ódio. Chama esses 3 jovens à sua presença e diz para eles: ô seus moleques, me perdoem, irmãos, parafrasear, ô seus moleques, eu vou acabar com a vida de vocês. E não tem Jeová nenhum que vai livrar vocês. E esses meninos dizem assim: olha, é o seguinte, para nós tanto faz. Se Jeová quiser livrar, Ele livra. Se Jeová não quiser livrar, Ele livra. Ele livra se quiser. Se não quiser, está tudo certo também. Mas vai tocar a banda e nós não vamos ajoelhar. Nabucodonosor, cheio de ódio, manda esquentar a fornalha. Quando está muito quente, ele fala: eu quero mais fogo. A ponto de os soldados executores daquela sentença de jogar à morte no fogo aqueles 3 jovens, morrerem só de colocarem os jovens lá dentro. Mas joga os 3 jovens lá dentro e de repente estão olhando de fora, os jovens estão andando lá dentro, irmão. E reverendo Camargo, essa é a coisa mais linda dessa história. A mais linda dessa história não é a firmeza dos jovens. A coisa mais linda da santidade, irmãos, é que Jesus está sempre com quem faz opção pela santidade. Porque o rei olha e vê que jogaram 3 e lá tem um quarto. Você sabe quem é esse quarto que estava lá, não sabe? Você sabe? Quem é esse quarto que estava lá na fornalha? O Filho de Deus, Jesus Cristo, estava com aqueles 3 jovens. Sabe qual a coisa mais linda acerca da santidade? Você vai andar ao lado de Jesus. Jesus estará com você na fornalha. A coisa mais linda acerca da santidade é que o Filho de Deus estará conosco. Eu poderia falar milhares e milhares de coisas acerca do que a Bíblia ensina da santidade. Mas, irmão, se você perseverar, quem sustentará a sua perseverança estará ao teu lado, abençoará a sua vida, será a sua companhia, estará com você nas dificuldades. Ele não te abandonará na fornalha, Ele estará ao teu lado, é o próprio Filho de Deus. Igreja de Jesus, esta é a melhor coisa da santidade. Jesus estará conosco. Amém, irmãos? Essa é a mais bendita de todas. Jesus estará conosco. Mas, filho, por favor, tenha firmeza. Você experimentará esse fruto. Filho, por favor, persevere. Filha, por favor, continue. Não desista. Faça como Daniel. Tome essa decisão pessoal e siga em firmeza diante desse propósito. Eu não sei o que você pediu para 2021. Mas o desafio da palavra de Deus nessa noite é: peça para que Jesus ande ao seu lado. Sabe o nome disso? Santidade. Amém? Há uma terceira e última lição que você precisamos aprender. Se santificação é uma questão de resolução pessoal, se santificação é uma questão de firmeza, a terceira e última lição que nós aprendemos com Daniel é que santificação é sempre uma questão da palavra. Repete comigo: santificação
é sempre uma questão da palavra. Não é uma coisa que você inventa. Não é uma coisa que você tem uma boa ideia. Não é uma iluminação intelectual superior. Não. O que nós precisamos na santificação é da palavra de Deus. E me permita dizer isso. Tenho absoluta certeza de que a decisão de Daniel se deu na palavra, porque o texto diz: resolveu Daniel, resolução pessoal, firmemente, perseverança, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Reverendo Holster, com toda a liberdade, eu tenho certeza que o jovem Daniel conhecia a lei. A mesa estava posta com finas iguarias. A mesa estava posta com vários alimentos. E ele tem no seu coração e na sua mente o conceito de contaminação. Eu tenho, Elias, completa certeza que Daniel conhecia Levítico 1 a Levítico capítulo 6. Lá estão todos os conceitos de contaminação dos servos de Deus e os conceitos alimentares. E quando ele, cheio da palavra de Deus, vê a mesa do rei, ele diz: não posso. Esta, irmão, é uma metáfora da santidade. O mundo vai te oferecer iguarias, ou pelo menos aparentes iguarias. O mundo não vai tentar te seduzir com o que é feio. O mundo não vai tentar te seduzir com o que é ruim. O mundo não vai tentar te seduzir com o amargo. Porque o texto diz que as iguarias eram finas mesmo. Mas ao olhar para aquela mesa, aquele jovem servo de Deus, sabia na sua cabeça e no seu coração: existem coisas que eu posso e existem coisas que eu não posso. Eu não posso me contaminar com as finas iguarias dos reis. E eu não quero. Vou pedir ao chefe: não quero essa comida. Me dá um alfacezinho aí. Olha, ia ser difícil para mim, irmãos. E para você? Pode falar, para você ia ser como? Eu não estou brincando. Daniel ficou meses comendo salada. Já existe salada de picanha, reverendo? Ainda não. Então ia ser difícil para mim, irmãos. Filha querida, filho querido, o que Daniel está nos ensinando é: ou você tem compromisso com essa palavra, ou qualquer decisão de santificação será uma tremenda bobagem. Porque na santidade não é o que eu quero que conta. Amém? Na santidade é o que Deus quer que conta. Amém? Por isso, se você vai tomar decisões de 2021, se você vai escolher pela santidade, você vai ter que dizer assim para Deus: Deus, essa palavra vai tomar conta do meu coração. Eu quero estar onde ela é pregada. Eu quero me alimentar onde ela é estudada. Eu quero ler dessa palavra para que minha alma se ligue mais ao Senhor. Ô querido, faz o propósito de ler a Bíblia inteira esse ano, filho. O pastor não tem um tempo para ler. Olha que coisa maravilhosa ensinaram. Eu baixei há 2 anos, estou feliz da vida. Bíblia em áudio. Para quem mora em São Paulo, no Trans São Paulo, é a coisa mais maravilhosa. Eu ligava a Bíblia em áudio e ficava ouvindo a palavra de Deus. Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? O meu dia era aleatório.
O horário era aleatório. Mas sempre que eu ouvia a palavra de Deus, não tinha nada de aleatório falando no meu coração. Deus sabia o que eu precisava ouvir. Filho, é de santidade que nós vamos falar em 2021. Filho, faça votos com a palavra. Seja homem e mulher da palavra. Vamos ouvir a Bíblia. Vamos estar onde ela é pregada fielmente. Vamos escolher os lugares onde ela é estudada com fidelidade. Vamos ouvi-la, vamos lê-la. Vamos fazer compromisso com Deus de que esta palavra seja a forma como nós vamos olhar todas as mesas que o mundo serve. E se essa palavra for a palavra do nosso coração, nós então viveremos em santificação. E saiba de uma coisa, por favor, o contrário também é verdade. Se você decidir-se hoje pela santificação e não tiver uma decisão muito concreta sobre como essa palavra vai estar presente na sua vida, essa decisão não se sustenta. É balela. Preciso desenhar o que é balela, não? Preciso desenhar o que é balela, não? Não precisa, né? Você escolheu a santidade? Vai viver em pureza? Quer viver em consagração? Essa é a palavra da minha vida. E em 2021, ela terá um lugar mais especial que jamais teve em toda a minha vida cristã. Que tal você falar isso para Deus hoje? Em 2021, a palavra do Senhor terá o lugar mais especial da minha vida do que jamais teve. Lembre-se, leia a palavra, escute a palavra, esteja onde a palavra é estudada, esteja onde ela é pregada fielmente, e suas decisões por santificação serão abençoadas e sustentadas, porque essa é a promessa de Jesus. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Os crentes podem repetir a Bíblia aqui, né, reverendo? Isso é presbiteriana, né? Então vamos lá, irmãos. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ligou a questão santidade e palavra de forma única, orando pela minha vida e orando pela sua vida. Vamos ver santidade? Vamos viver na palavra do Senhor.